gente entrou no assunto do cara falando, tá vindo buraco negro aí. Pra acontecer isso que essa pessoa espera, o que teria que, de fato, rolar com o buraco negro pra realmente ser um perigo pra gente? Assim, uma das coisas poderia ser uma colisão de buracos negros, que é o que vai acontecer com a Via Láctea e Andrômeda. Mas, em geral, é uma coisa muito específica, porque, em geral, eles vão orbitar um ou outro, vão colidir e vão ficar lá no centro quietinhos. Agora, acontece de, por exemplo, esse encontro dos dois vira meio que um chute. E aí tem até uma galáxia, agora eu não lembro o nome, que você consegue ver na foto da galáxia que tem um rastro, que é que o buraco negro foi chutado dela. Porque aconteceu isso, duas galáxias se colidiram, formaram uma só que rolou um chute ali no centro, que o buraco negro supermassivo está sendo chutado da galáxia, então ele tá meio que indo embora da galáxia. Essa aqui? Não, essa aí foi do James Webb, né? Curiosamente, essas duas, elas não estão colidindo. Elas estão assim, próximas astronomicamente, mas distante uma da outra, assim, elas não estão interagindo ativamente. Não pode uma comer a outra. Não, parece que uma tá... Do lado mesmo, assim, tá... parece que uma tá entrando dentro da outra, mas não, uma tá muito mais distante do que a outra. Se não me engano, a espiral, que é essa que realmente parece uma espiral, tá bem mais próxima da gente do que a outra. Perspectiva. Distante, Uma né? perspectiva, E acontece muito isso. Inclusive, isso é um dos trabalhos, assim, mais difíceis da astronomia. Que você olha um grupo de galáxias e para saber se aquilo é um grupo, um aglomerado, tem que medir as distâncias delas para saber se elas estão próximas uma das outras ou é só perspectiva mesmo. Se a gente tá vendo no céu elas juntas, mas na verdade elas estão bem distantes uma da outra. Aquelas do fundo, por exemplo, né? Que a gente tá vendo ali, uma que tá... Elas estão bem mais distantes do que mais juntas, ela parece que tá tudo junto, né? A mesma coisa. Ela tá no mesmo plano, mas na mesma perspectiva, mas tá bem mais distante. E esse trabalho que você... Eu não sei se você faz isso, ou como que faz isso? São cálculos, são trabalho por imagem? Como que se chegar? Eu sei que essa espiral da direita, ela tá mais próxima do que aquela outra. Como que se... Então, isso aí é uma coisa, assim, é muito curiosa, porque é uma das sacadas geniais, assim, porque o que a gente sabe que o universo está em expansão. Então, o espaço-tempo, ele tá se afastando, né? E as galáxias, elas estão se afastando de nós. E o que acontece é o seguinte, quando uma lua... Vamos supor que um fóton, né, foi emitido em um certo ponto, conforme ele for andando em direção à Terra, esse espaço-tempo ele é esticado. Então, a onda que está vindo, ela é esticada também. E quanto mais esticada uma onda for, mais para o vermelho ela é jogada. A gente chama isso de redshift, ou desvio para o vermelho. Então, a gente consegue quantificar o quão distante aquilo lá está, para o quão desviado para o vermelho essa luz que chega até nós está. E isso é um dos motivos que o James Webb é o revolucionador, porque ele observa no infravermelho. É o primeiro telescópio espacial que observa nessa faixa, com uma resolução tão boa, porque quanto mais pro vermelho você ir, mais distante no universo você consegue enxergar, porque aquela luz que foi emitida lá nos confins do universo, ela tá chegando pra gente extremamente desviada pro vermelho. Então... Aqueles pontos vermelhos ali, então, são um exemplo disso? Então, nesse caso, essas imagens são, se não me engano, as da frente usaram o do Hubble, que é no visível, então seria o que a gente observa mesmo. Mas usaram também imagens do James Webb. E, assim, o que eles fazem é o seguinte, quanto mais avermelhada tá, é justamente porque realmente tá mais distante. Mesmo, assim, se você pegar a imagem do James Webb, tudo vai ser vermelho, né? Porque ele observa no infravermelho. Ele é o ciclope dos... dos telescópios. Mas, assim, quando fazem o tratamento de imagem, realmente, os azuis mais próximos de nós, enquanto os vermelhos são mais distantes. Então, realmente, aqueles que estão ali em vermelhos são galáxias muito mais distantes de nós. Inclusive, a gente tem uma outra foto do James Webb para mostrar. Põe aí. Essa foi a primeira foto. Que doideira. Foi a Explica primeira. pra gente isso aí. Essa foto, assim, Parece que o cara foi aquelas máquinas antigas. Queimou a foto, né? Você olhar e fala, ih, queimou, botou o dedo na frente. Não, essa foto, assim, ela foi a primeira, inclusive foi o Joe Biden que anunciou essa foto. Que ano que tirou isso aí?
Foi esse ano. Foi esse ano, saiu em julho. Se não me engano, acho que ela foi tirada em junho e saiu em julho, assim, porque eles estavam desesperados para anunciar logo. Tanto que tava marcado para um dia a foto, mas a Casa Branca quis anunciar um dia antes. Porque, assim, era assim, a revolução da ciência, da astronomia e tal. Foda. E essa foi a primeira foto que tá conhecida como Deep Field, né, o campo de fundo, né, do James Webb. O Hubble tem várias dessas, mas essa é a primeira do James Webb. E aqui o que a gente está vendo é o seguinte. No centro dela tem um aglomerado de galáxias. A gente não consegue ver bem no infravermelho, né, que é o que o James Webb observa, mas fizeram até uma composição com raios-x. E assim, quando você coloca com raio-x, você vê uma mancha enorme ali, que tem um aglomerado de galáxias ali mesmo, que a gente não consegue ver muito bem aqui. E esse aglomerado ele é tão massivo, mas tão massivo, que acontece um efeito chamado de lentes gravitacionais. Que é o seguinte, a luz que está vindo lá de trás, ela vem chegando e a gente sabe que ela é distorcida pela gravidade. Então, essa luz vem vindo, aí quando encontra esse aglomerado, ela é distorcida, ela faz uma curva. E é isso que a gente está vendo nesses feixes, né, nesses rabiscos que a gente está vendo, é justamente a luz de galáxias lá do fundo que foi distorcida quando encontrou esse aglomerado. Então, isso até amplifica uma coisa que a gente viria como um ponto. As lentes gravitacionais funcionam exatamente como uma lente, aumenta, uma lente de aumento. E a gente consegue observar esses feixes avermelhados. Então, assim, isso foi muito interessante, porque algumas dessas galáxias são as galáxias mais antigas que a gente já viu. Algumas, acho que, se não me engano, aquelas do canto ali são assim, do início do universo, quando o universo tinha alguns milhões de anos. Aquela do alto ali. Aquelas vermelhinhas ali do lá em alto. cima. Se não me engano, acho que é 13,5 bilhões de anos atrás. Caralho, Alguma coisa James assim. Webb é zica mesmo. E- Pega muito longe. Sim, e uma coisa curiosa, até para qualquer imagem astronômica que for ver, sempre quando tiver alguma coisa com pontas, tipo, exatamente como a gente tá vendo com pontas ali, essa do centro, é uma estrela, sempre. É uma estrela que tá na Via Láctea, que tá na frente e aí acabou sendo fotografada junto. E elas estão mais próximas? Ou não tem nada a ver? Sim, então elas estão na Via mais Láctea. brilhantes, assim, estão com a luz branca, né? Porque tá saturado, que recebeu muita luz. Porque o James Webb ele tem que ficar ao mesmo tempo olhando por muito tempo para uma fonte e acaba que satura, no caso de estrelas que estão muito próximas. E uma outra curiosidade quando vê 6 pontas assim, é porque é James Webb, porque ele tem 6 braços. Quando for 4 pontas, é o Hubble, porque ele tem 4 braços. Então, esses riscos são os braços do telescópio que a luz chega e é meio que, assim, tapada, né, pelos esses braços e acaba saturando. Mas então, assim, quando for 6 é o James Webb, quando for 4 é o Hubble. O James Webb é o maior que tem, é o melhor. É o melhor, por é enquanto, o mais né? tecnológico. Por enquanto é o que tá De construindo no tamanho Chile, é vai ser o basicamente melhor, a mesma vai ser o maior. coisa. Tipo, pra tirar uma foto dessa é meio que o mesmo tamanho. É a tecnologia que muda de um pro Não, outro. ele é bem maior. Bem maior. Ele tem 6 metros, enquanto o Hubble acho que tem 2, se não me engano.